maioria dos traders perdem dinheiro porque seguem o movimento sem entender quem realmente manda no mercado. E quem manda são as instituições, os bancos e os grandes fundos, o chamado Smart Money, o dinheiro inteligente. O SMC, ele te mostra como esses grandes players movimentam o preço e como você pode operar junto com eles. O Smart Money Concept é um conjunto de estratégias de comportamento que mostram a atuação dos grandes investidores dentro do gráfico. Quando a maioria opera seguindo indicadores, o Smart Money não. Ele analisa o fluxo, ele busca a liquidez e a estrutura de preço. Ou seja, ele mostra aonde o dinheiro forte está se posicionando, deixando rastro. O SMC, ele vai trabalhar 5 conceitos principais. O primeiro é a estrutura de mercado. Ele mostra se o preço ele está em alta ou ele está em baixa, ou até mesmo fazendo uma reversão. Segundo é a quebra de estrutura. O Break of Structure confirma a mudança de tendência. A mudança de tendência, você sempre tem que estar atento nisso daqui, tá? Na quebra de estrutura. É quando faz um choque. Mais à frente falaremos sobre isso. 3. Uma mitigação, ou ali um order block. Regiões onde os grandes deixaram ordens pendentes, tá? Ali é uma zona de imã. Aquilo ali é um imã do preço, tá? Zonas de order block, zonas de liquidez. Então aqui no quarto a gente tem liquidez, que são as áreas aonde o mercado ele busca pegar stops antes de continuar o movimento. 5 é o desequilíbrio, zonas aonde o preço se moveu rápido demais e tende a voltar para poder corrigir. Tá, assim por cima. Agora você entendeu por cima mesmo como funciona o Smart Money Concept. Agora eu vou te ensinar como aplicar na prática ainda hoje dentro da Rayovo. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal. Peço que você confira o link aqui na descrição para você estar entrando dentro da minha comunidade e, é claro, tendo aí acesso ao nosso copy trade e também as pérolas do mercado, que está de forma 100% gratuita, beleza? Então, te vejo do outro lado. Bora pro conteúdo. Agora, para aplicar nas opções binárias de modo prático, preste muita atenção. Agora, se a gente quer realizar uma entrada de compra, o preço ele quebra uma estrutura de baixa, ou seja, ele vem trabalhando em uma tendência de baixo, quebrou a estrutura de baixa e mostra força compradora. Em seguida, ele vem retornar até uma zona de bloco de ordem. Vamos supor que o mercado, antes de romper, fez isso daqui e deixa o que chamamos de bloco de ordem. O mercado vem trabalhando uma tendência de alta, mas antes dele entregar essa tendência de alta, ele fez um fluxo. Ele veio de uma baixa, de uma vela de baixa e depois uma vela de alta, certo? Então, essa vela de baixa, a gente chama ela de bloco de ordem. Marca aqui toda essa região, ó. Tá vendo? Marca aqui toda essa região e o preço ele continua trabalhando em uma alta. Quando ele vir buscar esses fundos da zona de bloco de ordem, é onde a gente se posiciona aí com uma operação de compra. Lembrando, o order block é a última vela de baixa antes de um movimento de alta, tá vendo? Então aqui, ó, como vocês podem ver, tivemos uma última vela vermelha antes de um movimento forte de alta. Então ela é um bloco de ordem. Mas qualquer bloco de ordem serve? Não, porque o bloco de ordem precisa ter perdido um topo ou um fundo. Então esse bloco de ordem ele é válido justamente por isso. Então nessa região aqui eu me posicionaria comprado, né, a favor do Smart Money Concept. Nesse ponto você espera a confirmação de rejeição, sei lá, pavio, candle de força, formando ali um martelo e faz a sua entrada de compra seguindo esse fluxo. Pegaram a visão? E agora, se for uma entrada de venda, Richard, como é que eu faço? Numa entrada de venda, você tem que aguardar ao contrário, né? Simples, o preço quebrar uma estrutura de alta e mostrar força vendedora. Depois ele retorna até um bloco de ordem de vendas. E a última vela de alta antes de uma forte tendência de baixa. E ao ver a rejeição de alta, você realiza a sua operação. Presta atenção, ó. Olha só. Vou desenhar porque muitos não entendem. Então a gente quer agora uma estrutura para venda. Então o mercado ele vem trabalhando de uma forte tendência de alta, ó, fez o choque, perdeu o último fundo, certo? E a gente, vamos supor que a gente tem aqui o mercado em alta, presta atenção aqui, ó, ele faz uma alta e depois vem e entrega baixa, tá vendo? Entrega baixa. Aonde está o bloco de ordem? O bloco de ordem está aqui, ó, nosso camarada aqui. Esse é o bloco de ordem. Após o mercado voltar a corrigir naquela região, ó, ele vem corrigindo. Sentiu essa região aqui, a gente pode efetuar aí a nossa operação de venda. É claro, ao você ver uma rejeição de alta, ao você ver o mercado perdendo força compradora, aí fica top, pô. Fica bacana você surfar aqui o fluxo vendedor. Podemos dizer?
Podemos falar? Podemos contar. Então, o mercado ele vinha trabalhando de quê? De uma forte tendência de quê? Uma forte tendência de baixa, onde ele fazia topos e fundos descendentes, ó. E em algum momento ele veio a reverter, aí perdeu o seu último topo. Porém, esse rompimento aqui tá fachuto, hein? Esse rompimentinho aqui é muito feio. Eu não considero, tá? Mas veja só, temos aqui uma última vela de venda antes de um movimento explosivo de alta, certo? O mercado sentiu essa região, o que aconteceu? Explodiu na alta. Tá vendo? Vamos pegar outro ativo? Isso aqui em 1 minuto. E você pode aplicar em M1, M5. Ó, igual aqui, ó. Aqui a gente tem uma boa zona. Ó. O que a gente tem aqui? Uma última vela de venda antes, né, de um movimento explosivo de alta. E esse movimento é uma impulsão. Aqui também a gente tem, ó, uma última vela de venda antes de um movimento de alta, pois agora vem o pulo do gato. Então, uma Fibonacci a gente puxa como? Do fundo para o topo. Tá vendo? Qual é o bloco de ordem acima de 50% que a gente tem? É esses dois aqui, ó. Porém, é feio e também é feio. Bloco de ordem que eu considero é abaixo de 50%, ou seja, esse aqui de baixo é o único bloco que a gente tem, é claro, olhando em M15, porque se a gente jogar para 5 minutos, a gente vai ter um bloco de ordem exatamente em 71% que é válido, ó. Esse bloco de ordem aqui é válido, tá vendo? Mas por que esse bloco de ordem é válido e o aqui de cima não é? O que está acima de 50%, ele também é válido, tanto é que ele já respeitou, ó. Sentiu ele, já respeitou, tá vendo? Olha o bloco de ordem aqui. Sentiu ele, próxima vela alta. Só que, tá vendo como respeita? Só que eu não recomendo vocês operarem acima de 50% na impulsão. Operem sempre abaixo de 50%. Nesse caso, temos a confirmação aqui, ó, embaixo, na 71% de compra. Então lá é meu alvo do preço. Então eu vou aguardar o mercado chegar lá. Quando ele chega lá, perdendo força, deixando pavio, aí sim eu atuo. Conseguiram compreender? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar uma oportunidade. Exatamente utilizando aqui a técnica de Smart Money. E é claro, você pode aplicar ela até mesmo dentro do mercado de OTC, tá? Porque o mercado segue padrão. Os gráficos aqui seguem padrões. Ainda mais se você for operar retração, já era. Nós estamos em uma tendência de alta. Ó, aqui teria dado loja, mas por quê? Aqui deu loja. Olha o filtro da vela passada. Não retraiu muito, ó, veio buscar de vela cheia, então a gente não pegaria essa operação. Se pegasse retração, teria pegado vitória no bloco de ordem. Ó, colocando em 1 minuto, o que a gente tem aqui? Um bloco aqui, ó, esse aqui é interessante, pra gente ver uma venda lá em cima. Claro que não vai ser agora, tem que aguardar, tem que aguardar. Ainda mais que o quê? Ó, olha como é que as coisas, olha como é que o mercado conversa com a gente. Ó, a gente tem aqui formando uma bandeira, totalmente fora de contexto, está induzindo. Fala pessoal, a gente está aqui no Euro USD e já identifiquei aqui também, ó, um bom bloco de ordem no meio da impulsão. Temos aqui confluência de médias móveis inferior da Bollinger para segurar também o preço, mas ó, o alvo é aqui, ó. Aqui é para dar continuidade, tá? Aqui não houve reversão. Aqui a gente não teve cenário de reversão. Tô dando uma olhada aqui no mercado, mas tá difícil, hein? Tá difícil, aqui tá bem lateralizado. Lembrando, aquilo ali, a estrutura de SMC, conforme eu passei para vocês, você precisa aguardar a quebra de estrutura, ou seja, um choque. Igual aconteceu aqui, ó. O mercado, ele vinha de uma tendência de alta, perdeu o último fundo, reverteu. Tá vendo? A gente tinha um bloco de ordem aqui, ó. Sentisse aqui, ó, a gente poderia pegar a venda para trabalhar abaixo, ó. Formou outro bloco de ordem aqui, trabalhou abaixo. O mercado veio buscar essa região, ó, nesse bloco, o que aconteceu? Respeitou. A gente pega a impulsão. Aqui, ó, essa pernada de impulso aqui, ó, olha lá, em 50%, bloco de ordem, o mercado derreteu. Tanto pegando aqui para a próxima vela, quanto aqui em cima para a próxima vela. Teria pegado vitória do mesmo jeito. Aqui eu ainda estou aguardando, vendo, né, se aparece alguma boa oportunidade aqui de reversão, mas não tem nada. Ficou no vídeo até o final, cara? Eu tenho uma surpresa para você. Me manda uma mensagem lá na conta do CopyTrade e fala que você veio pelo e-book. Eu vou disponibilizar para você um dos 3 e-books, ou de emocional, ou de gerenciamento, ou de mentalidade. E-books exclusivos da mentoria Shark Billion, beleza? Para você realmente evoluir no mercado. E é claro, como vocês sabem, eu não vou cobrar absolutamente nada por isso. Corre lá, corre aqui no link da descrição. Eu vou disponibilizar esses e-books apenas para os 5 primeiros, beleza? Apenas para os 5 primeiros a me mandar uma mensagem. Como vocês podem ver, dei uma olhada aqui no gráfico. Infelizmente, nesse momento não tem nada, cara. Mas vocês viram com os replay passado como que funciona essa estratégia. E é claro, se aparecer aqui alguma oportunidade, eu gravo para vocês. Aqui, ó, vamos ver aqui esse ativo. Ó. Ele veio de uma forte tendência de baixa, ó, consegue identificar? Onde ele fazia topos e fundos descendentes. Ele perdendo o último topo aqui, ó, e vindo retestar o bloco de ordem que está válido, a gente pega uma compra.
Então, é a análise que faz a entrada, não é ao contrário. Você tem que analisar primeiro para só depois realizar uma operação. Não é sair clicando no achismo. O mercado não é achismo. Se você opera no achismo, você vai se frustrar, você vai perder dinheiro. Galera, olha isso, como o mercado está lateral. Isso aqui tá dando muito dinheiro, pessoal. Tá dando muito dinheiro. Mercado bem lateralizado, vocês não têm ideia. É claro que em mercado lateral a gente não vai aplicar a estratégia que eu passei aqui hoje. A maioria do mercado tá lateral hoje. Então a gente vai operar suporte e resistência, vai operar falsos rompimento com o gatilho correto, com o texto certo e vai bater a meta. Olha lá, tudo bem lateralizado, ó. Tudo bem lateralizado. O único que dá aqui pra gente realmente fazer algo é desse daqui, ó, que ele precisa perder com força aqui esse topo e vir retestar o bloco de ordem. Aqui, ó. Tá vendo? Aí sim, mas do jeito que tá aqui, não dá pra fazer nada. Nos outros ativos, já olhei tudo, como vocês podem ver. Ó, aqui a gente tem um cenário de continuação. Não, é de reversão. Próxima velha eu vou entrar aqui comprado exatamente no bloco de ordem de continuidade. A gente tem bloco de ordem de reversão, como foi falado no começo, o mercado veio de uma tendência de alta, reverte, retesta o bloco e cai. Pegaríamos aqui numa tendência de baixa, ele vem trabalhando de uma tendência de baixa, ó, renova topo, retesta, joga para alta, entende? Então aqui ele tá jogando para alta, ó, veio de baixa, tá jogando para alta, corrigiu, bloco de ordem para alta. Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Entrei com $200 aqui, exatamente aplicando o que eu ensinei para vocês. Eu sempre gosto ali de 50% do bloco, ó. 50% do bloco são as melhores regiões. Tá vendo que o bloco de ordem, ele tem a sua máxima e também ele tem a sua mínima, e então aqui a gente tem 50% do bloco. Então é em 50% do bloco que você vai priorizar a sua operação. Colocamos aí mais quase $200 pro bolso e conseguimos ainda pegar um trader de continuação, tá vendo? Então a gente pode aplicar o Smart Money Concept tanto na continuação de tendência, pegando ali nas zonas de bloco de ordem, ou numa reversão também, priorizando operações de venda. Se você gostou desse conteúdo, cara, viu que o mercado está bem lateralizado, não se esquece, corre aqui no link da bio e assista esse vídeo para aprender a operar mercado lateralizado da forma correta. Fui!